Amados irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui para transmitir uma mensagem de Deus para o teu coração, para o nosso elenco espiritual. Convido você e nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido, para que pudéssemos mais uma vez estarmos nesse momento transmitindo uma mensagem da Tua Palavra. Dai-nos, Pai, a inspiração divina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos transmitindo a palavra de Deus. E eu quero ler com vocês hoje alguns versículos que se encontram no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 36, nós vamos ler aqui uma mensagem que Deus mandou através do profeta para uma restauração do povo de Israel. Nessa época, Israel estava em Babilônia, e mesmo lá em Babilônia, eles continuavam, muitos deles, com rebeldia, mas tinha pessoas fiéis que estavam ali esperando o cumprimento das promessas de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus mandou então uma mensagem para a sua nação. Falou muitas vezes através dos profetas, e nessa época Ezequiel estava lá também no exílio e profetizava para o povo de Israel. E ele diz assim, no capítulo 36, versículo 16 de Ezequiel, diz a profecia: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Furor sobre eles, por causa sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E o espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, e eu os julguei. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: esses são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isso à casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde vós fostes. E eu santificarei que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados.
de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que guardeis dos meus estatutos e guardeis os meus juízos, e habitareis na terra que eu vossos pais, e vós me chamareis por povo, e eu vos serei por Deus, e eu vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não terei fome sobre vós. Meus amigos, meus irmãos, quando nós lemos na palavra de Deus a respeito de Deus trabalhando para salvar o ser humano, ele emprega o seu grande amor, meios e formas para atrair o povo para si. Mas uma coisa muito terrível, e nós podemos observar o que nós somos, mesmo quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, ainda nós somos rebeldes diante de Deus. Mas Deus, quando o homem pecou e foi destituído da glória de Deus, perdeu a glória de Deus. Deus tinha colocado no homem aquela formosura gloriosa, aquela santidade, aquela pureza. O homem perdeu. O homem não é nem um pouco o tanto quanto foi Deus. O homem hoje está completamente caído, destituído, longe de Deus. Pelo seu grande amor, Deus tem lutado para trazer o ser humano na sua presença novamente. Prometeu lá no Éden que haveria de nascer da descendência da mulher um que havia de esmagar a cabeça da serpente. E era através desse que Deus haveria de restaurar tudo e todas as coisas, que era Jesus Cristo. Toda a criação celestial, todos os anjos, arcanjos, enfim, todos os seres celestiais, ao ouvir essa promessa, ao ouvir essa profecia, ficaram esperando esse dia. Mas não só os seres celestiais, o próprio Satanás ficou atento a esse dia para querer impedir. E então começou essa grande luta em Deus preparando um meio para trazer esse Salvador que e Satanás lutando de todas as formas para querer impedir que o homem fosse restaurado por Deus. Então o homem e perdeu por completo aquela glória de Deus dentro de si. Então Deus começa a lutar, preparar um povo para através desse povo Jesus Cristo, e nós sabemos que o povo foi o povo de Israel. Então Deus se manifestou para Israel. Um pouco sobre como Deus se manifestou diante daquele povo.
que Deus fez lá no Egito, fazendo aqueles milagres, aqueles sinais, aquelas maravilhas, que eles mesmos ficavam assombrados por verem como Deus castigava aqueles egípcios, porque não queriam deixá-los sair em liberdade. Mas quando eles saíram do Egito, Deus continuou para eles. Me faz lembrar Monte Horebe, quando Deus se manifesta no meio de fogo, usina. A Bíblia diz que o povo ficou com medo de ouvir a voz de Deus, de contemplar a sua presença. E Deus fala com Moisés, fala com o povo também. Mas o povo diz para Moisés: ó Moisés, nós mais que Deus fale conosco diretamente, porque nós estamos com medo, nós vamos morrer. Fala com Deus e passa para nós as instruções. E nós vemos, irmão, quão terrível era aquela visão. O povo ficou com medo. Mas ter medo de Deus é uma coisa diferente de ter o temor de Deus. A pessoa não é para ter medo, porque Deus é bom, mas é para ter o temor de Deus. Quantas vezes aquele povo que contém aquelas manifestações de Deus pecou contra Deus durante a caminhada em caminho de Canaã, no deserto. Muitas vezes eles se levantaram contra Deus, murmuraram contra Deus. Deus de pessoas, eles pediam misericórdia de Deus, ficavam chorando, com medo. Deus perdoava, mas eles, naquele momento, mas não tinham o temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus é respeitar a Deus, é amar a Deus. Consegue obedecer a Deus. O medo não aperfeiçoa ninguém. Servir a Deus ou servir a Jesus por ter medo de Deus, mas sim, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas tem uma coisa, nós vemos aqui que Deus falando a respeito de Ezequiel, que só há uma forma para o povo se voltar para ele. Não é ameaçando, não é castigado. As pessoas às vezes morrem de castigo, mas não se convertem para Deus. Nós vemos aí, irmãos, situação terrível. O povo sofrendo. Para todos os lados, maremoto, destruição, doença incurável, coisa miserável, a morte ceifando gente um atrás do outro. Mas o povo tem temor de Deus? Não se voltam para Deus, mas tem medo. Tem gente tremendo de medo. Não tem o temor de Deus. Não faz ninguém se converter. O medo não transforma ninguém. Às vezes, irmãos, eu vejo pessoas dizer assim: mas se matasse por algum delito que as pessoas fazem, as pessoas não faziam. Tá cheio de gente no corredor da
que têm pena de morte esperando julgamento, e eles continuam assim, porque o medo não há como transformar. Então Deus fala aqui através de Ezequiel que a única forma para ele o povo é ele mesmo. Ele diz que ele iria santificar os que Israel tinha profanado entre as nações, porque ele é o Senhor Jeová, e eu vou ser santificado aos teus. Então Deus diz: olha, eu vou limpar vocês, vou espalhar água sobre vocês, para vocês purificado das vossas imundícias. Irmãos, é uma imundícia terrível que a gente tem. Homens imundos, mulheres imundas, cheios de cheio de adultério nos olhos, na prática. Mas Deus diz: eu vou purificar vocês de todas as vossas imundícias, os vossos ídolos vos purificarei. Aí Deus diz: eu vou ter que trocar o coração de vocês. Vocês têm um coração duro, vocês precisam de um coração novo. Eu vos darei um novo coração e porei dentro de vocês um espírito novo. Vou tirar de vocês a vossa carne e vou dar um coração de carne. Coração ruim, coração maldoso. As pessoas, ao negociar, ao criticar, a falar mal de um outro, são mal. É um coração que só observa o que não presta, é um coração que só desconfia um do outro, e isso é comum. Coração ruim. O homem foi contaminado terrivelmente. Não há nada. Aí Deus diz: eu vou tirar pedra, vou pôr um coração de carne e vou pôr o meu espírito para fazer vocês andar nos meus estatutos. Então, irmãos, Deus nem pela violência, é pelo meu espírito. Para Zorobabel, não ser um cristão, servir a Deus, é o Espírito Santo que faz a nossa vida. É o Espírito Santo que tira de nós essa dureza de coração, essa. Jesus, ele falou sobre isso no capítulo 10. Ele diz assim, ó: tenho-vos dito essas coisas para vocês não se escandalizarem. Vão expulsar vocês da sinagoga, vem a hora, qualquer que vos matar, cuide. Jesus disse para os seus apóstolos: olha, as pessoas pensando que estão trabalhando para Deus, fazendo. Os sacerdotes perseguindo a igreja, matavam, pensando que estava fazendo uma coisa para Deus. Saulo perseguia a igreja, prendia as pessoas, estava fazendo um serviço para Deus. Quantas pessoas nos nossos dias estão servindo a Deus? Pensam que estão fazendo serviço para Deus.
Aí Jesus disse: isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Dito isso, a fim de quando chegar aquela hora, vos lembrais de que vos tinha dito, e eu não vos disse desde o princípio. Vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso tenho dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo é que pode transformar a vida de uma pessoa, convencer o homem do pecado, fazer com que o homem, o ser humano, sinta que está pecando, desagradando a Deus, não por ter medo, mas não por uma obra. Como Deus disse, eu colocarei dentro de vocês o meu Espírito para vocês verem. E nós sabemos, irmão, que só o cristão só obedece sob a direção do Espírito Santo, quando o Espírito Santo convence. Quantas pessoas lutam contra as coisas de Deus? Dentro da igreja está lutando contra as coisas de Deus. Quer viver uma vida de qualquer jeito, como se Deus fosse uma pessoa que gostasse do pecado. Nunca vão se converter, irmãos. Não é pela força nem pela violência, mas quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, é que vai trazendo a lei de Deus, da santidade, dentro do nosso coração. Ele é que convence o mundo do pecado. É Ele que pode nos convencer quando nós estamos errados, não ameaçando, não por ter medo. Amamos a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, versículo 13, mas quando vier aquele Espírito, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de ouvir. Jesus, então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre a vida do ele guia essa pessoa na verdade, na santidade, transformando, libertando, trazendo Deus dentro do coração, e ele glorifica Jesus Cristo. E se ele me glorificará, porque há de receber eu. Então, irmão, ser um cristão não é simplesmente mudar de religião, não é fazer parte de um grupo, não é fazer parte de uma sociedade como amigos de sociedade, como um clube. Não, igreja não é clube. Ser cristão nessa terra, ser cristão tem que haver com a igreja de Jesus Cristo, que é uma igreja espiritual, mulheres nascidas de novo, que foram selados com o Espírito Santo, que tem isso aqui que Deus no passado. Vou pôr dentro deles o meu Espírito. E agora Jesus disse, o Espírito Santo vai vir. O apóstolo Paulo disse que nós somos selados
Espírito Santo para o dia da redenção. Povo de Deus, os filhos de Deus, aqueles que hão de ser levados com Jesus Cristo para o céu, é aqueles que receberam esse Espírito, é aqueles que têm dentro de si o Espírito Santo. Se colocarei dentro deles o meu Espírito, escreverei nos seus corações minha lei, meus mandamentos, e Jesus disse, quando o Espírito vier, então ele vai convencer, ele vai fazer o que é certo, o que é errado, ouvindo a voz de Deus. Agora o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo já veio, mas somente citando o que Paulo disse. Espírito Santo, vocês foram marcados com o Espírito Santo. Deus escreve dentro do coração de vocês uma lei espiritual, uma lei de Deus. Mas só tem escrito no coração essa lei quem tem o Espírito Santo, quem recebeu essa marca, quem foi tocado pelo Espírito Santo, marcado, selado como propriedade de Deus. E a pessoa que tem esse selo, então tem a esperança de ir para o céu, tem a certeza, tem a esperança da volta de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, mas quem tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Uma vida de consagração, de purificação. Não porque a pessoa quer na sua mente, não, é porque dentro dele tem esse Espírito que conduz a vida dessa pessoa. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo para glorificar a Jesus Cristo. E cada dia Jesus está selando o Espírito Santo. Cada dia o Espírito Santo está tomando conta da vida das pessoas. Mas tem muitas pessoas que estão pensando que igreja é lugar de arrumar. É o que está na cabeça das pessoas. É lugar. Não, igreja é o seguinte: você está falido, vai lá para a igreja, você vai sair da falência. Nada está dando certo, estou numa miséria desgraçada. Vamos na igreja, Deus vai fazer você ter dinheiro. A igreja não é para isso. A igreja é para você ter um encontro com Jesus, ter salvação. A prosperidade, isso aí já vem junto. Principal, salvação. Salvação. Não pode se perder um segundo sequer antes de ter a salvação para ter qualquer outra coisa. Porque com a salvação você pode não ter mais nada, mas já vai para o céu. Mas sem salvação você pode ganhar o mundo todo no inferno. Primeiro passo da vida de uma pessoa é preocupar-se com sua salvação, com seu nome escrito no livro da vida, porque as demais coisas Deus acrescenta. Quando eu vejo uma pessoa dizer, está na igreja, não
miserável, você estava na igreja ou não? Você estava na igreja de Jesus? Não. Você podia estar numa igreja, mas não na de Jesus. Às vezes a pessoa diz, não, eu estava 20 anos naquela igreja, e depois saí de lá, agora estou aqui um mês, já estou... Você nunca esteve na igreja de Jesus Cristo. Uma pessoa dizer para mim que teve 10 anos numa igreja servindo a Deus, vivia na miséria, mentira. Você nunca teve na igreja de Jesus Cristo. Você teve talvez numa igreja de alvenaria, numa sociedade amigo de bairro, mas na igreja de Jesus não. Quem entra na igreja de Jesus Cristo, no mesmo momento, já recebe as bênçãos de Deus. Eu vejo essa mentirada, oh, que coisa terrível, irmãos. Eu fico triste quando eu ouço as pessoas, não, irmão, você estava lá, na tua igreja estava, esse quer dar testemunho, estava lá na igreja, 10 anos naquela igreja, 5 anos, nunca recebi nada. Cheguei aqui e estava numa miséria terrível. Mas você era crente, Jesus era, mas estava miserável. Nunca foi crente. Mentira do Satanás. Não existe uma pessoa que encontre-se com Jesus e fique na mentira. E aquelas pessoas que também cooperam com Satanás para falar mal da igreja de Jesus Cristo. Onde você já se viu com uma pessoa que entra na igreja de Jesus vive na miséria? Isso. Agora, pode ter em qualquer igreja, mas não a de Jesus. Porque quando você aceita Jesus de acordo com o próprio Deus trata de te dar vitória. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Eu tenho alguns anos que sirvo a Jesus. Eu podia ficar aqui dando testemunho. Qualquer outro irmão. Porque a pessoa encontra-se com Jesus, encontra-se com a bênção. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos deu para pregarmos a Tua palavra. Sei, Jesus, que todos aqueles que vivem o Senhor, faz parte da Tua igreja, é abençoado. Satanás quer levantar mentira, dizer que não, mas ele está vencido. Porque todos aqueles que têm um verdadeiro encontro com o Senhor é transformado pelo teu poder. Pai, eu te louvo e te bendigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, sou grato a Deus por vocês. E amanhã às 18 horas nós teremos novamente uma mensagem de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, e eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor.